E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael, de Lógica de Programação 1. E hoje a gente vai fazer uma videoaula que a gente vai apresentar um exemplo de resolução de problema passo a passo. Um tutorialzinho que vocês podem seguir para criar suas soluções, aí, os seus algoritmos e suas implementações em C. Tem uma sugestão para quem tem alguma dificuldade, dá uma olhada nesse vídeo, tá bem? Vamos lá, então. Então, basicamente, esse vídeo consiste em uma série de passos, sugestões, né? Um roteiro para a gente orientar a gente a desenvolver algoritmos e por consequência, né, os programas que a gente quer criar. Bom, primeiro passo, e mais importante de todos, ler o enunciado e compreender o problema. Repitam esse passo até que vocês compreendam o que o problema quer, né, e entendam o que está sendo solicitado no problema. Não adianta vocês saírem e querendo programar sem antes compreender aquilo que está sendo pedido, tá, pessoal? Então, fiquem, gastem um tempinho, façam a interpretação de texto aí, entendam o que está sendo solicitado no problema. 2, identifiquem as saídas exigidas. Então, o que vai ser impresso lá no final do problema? Quais são as saídas? O que vai ser exibido na tela do computador no final do programa? Identificamos as saídas, nós temos que identificar também as entradas, são importantíssimas, né? Quais são as entradas, quais os dados que vão ser coletados, vão ser lidos para que a gente insira em variáveis e trabalhe no processamento desses dados. Então, quais são as entradas que o usuário vai fornecer para vocês solucionarem o problema e resultarem nas saídas exigidas pelo problema. 4, uma vez que a gente tem as entradas e as saídas, a gente tem que ver quais são as transformações, né, necessárias que a gente tem que fazer para que a solução, dado um conjunto de entradas, consiga produzir as saídas especificadas pelo problema. Então, quais são os cálculos que a gente tem que fazer? Pegamos alguns dados de entrada, transformamos eles, calculamos, utilizamos fórmulas para produzir uma saída que a gente está desejando lá no final. Quinto passo, escrever o algoritmo. No caso, a gente considera aqui com escrever o algoritmo, vocês utilizarem alguma das formas de representação, como português estruturado ou Chapin, para montar o algoritmo na mão mesmo, ali no caderno, folha e lápis, para vocês trabalharem. Isso é importante, exercício importante para quem não trabalha ainda na área, né, ainda está desenvolvendo essa abstração. Então é importante que vocês coloquem no papel mesmo para enxergar visualmente o que está sendo desenvolvido. Passo 6, testar cada passo do algoritmo, ou seja, pegar algumas entradas e ver quais são as saídas que essas entradas produzem baseado nas transformações que vocês vão estar descrevendo no algoritmo de vocês, tá? E por fim, escrever o programa em si, ou seja, implementar em alguma linguagem de programação o algoritmo. Eu sei que os passos 5 e 6 muitos acabam pulando, vão direto para escrever o algoritmo, o programa no C, né? Sem montar um algoritmo em Chapin, em português estruturado. E isso, pessoal, vai depender muito do expertise, né, do conhecimento, da facilidade de assimilação dos conhecimentos. Então, vocês podem pular do 4 para o 7? Podem, mas eu recomendo aqui ao pessoal que tem dificuldade, né, de montar, ou está tendo o primeiro contato com a disciplina, com os conceitos. Eu acho bem importante vocês montarem o algoritmo no caderno lá, pega um lápis, uma caneta, um caderno e vai desenhando mesmo no chapéu, vai escrevendo no português estruturado cada um dos passos para depois transformar esse algoritmo num programa, tá bem? Vamos embora. Então a ideia aqui desse vídeo é que a gente elenque um problema similar aos problemas que vocês estão desenvolvendo nos exercícios de fixação e nos desafios semanais, tá? Para verificar passo a passo que vocês podem fazer para solucionar os problemas. Vamos lá. Então, enunciado. A loja mais barata está fazendo uma liquidação de verão, oferecendo um desconto em suas mercadorias. Esse desconto é baseado na idade dos clientes, tá? Para facilitar a determinação dos novos preços, ou seja, os preços com desconto, você foi convidado a escrever um programa que, primeiramente, solicite ao usuário o preço de um produto. Então, o usuário está comprando o produto e vai inserir o preço lá do produto que ele está querendo comprar. 2, solicite a idade do cliente. A idade do cliente, então, outro dado de entrada que vocês vão ter que dar. O preço do produto que ele está procurando é a idade que ele possui no momento.
E, por fim, exiba o percentual de desconto e o valor que deverá ser pago pelo produto. A regra é, a loja oferece 0,5%, 0,5% de descontos para cada ano de vida do cliente. Então, se o cliente, por exemplo, digitou que tem 40 anos, aí vai ter 20% de desconto. Então, esses cálculos, tem essas entradas, vamos identificar agora passo a passo as entradas, as saídas e as transformações que a gente tem que fazer para conseguir criar o programa que, dado essas entradas, quais são as entradas? Idade do cliente e o preço do produto original, o preço original do produto, perdão, calcule um preço baseado que acrescente, que utilize um desconto, né? Ou seja, que ofereça um desconto baseado, né, na idade do cliente. Vamos lá. Um exemplo de tipos de entradas de dados e as respectivas saídas, bem similar ao que aparece em muitos dos problemas que a gente coloca lá para vocês trabalharem nos exercícios de fixação. Então, exemplo 1, dado que a gente tinha entrada R$100 de preço e 30 anos a idade do cliente, então essa é a entrada, o cara digitou 100 para o preço do produto, 30 para a idade do cliente. A saída que a gente quer no programa é 15, que é o percentual de desconto, né? Ou seja, 0,5% por ano de vida. Então, se o cara tem 30 anos, ele vai ter 15% de desconto. E o valor final, o valor original do produto era 100, com esses 15% de desconto, então ele vai pagar no final R$85. Tem mais dois exemplos. Então, para uma entrada em que o preço for 80 e a idade do do cliente for 18, a saída do programa vai dizer que o percentual de desconto para esse segundo exemplo é de 9%, né? Se o cara tem 18 anos, o usuário tem 18 anos, ele vai ter 0,5% por ano, então vai ter 9%. E o valor pago, ou seja, o valor original menos o desconto de 9% vai dar 72,8%. E por fim, o exemplo 3, só para a gente mostrar várias entradas, né? De novo, são entradas aleatórias, vocês podem mudar isso à medida que vocês criarem os programas de vocês. É só para ter um norte, né? Vocês conseguirem se basear, utilizar esses exemplos de entrada para saber se os algoritmos de vocês estão produzindo as saídas corretas. Então, para uma entrada que o usuário digitou R$30 de preço e a idade dele é 21, a saída esperada é o percentual de desconto 10,5% de desconto e o valor pago no final pela mercadoria que custava R$30 e pagou R$26,85. Beleza? Então aí a descrição do problema, né, o enunciado e um exemplo de entrada e saída, 3 exemplos de entrada e saída da execução desse programa. Bom, solucionando o problema. Primeiro passo, lemos o enunciado e compreendemos. Acho que está bem claro, a gente já leu o enunciado algumas vezes aqui e compreendeu o problema. Beleza. Vamos para a segunda etapa. Identificar as saídas exigidas. Quais são as saídas que a gente percebeu? Que a gente tem que imprimir lá o percentual de desconto, né, baseado na idade que o usuário vai entrar, e o valor pago no final, ou seja, o valor original menos o desconto. Identificar as entradas descritas pelo enunciado. Bom, identificamos as saídas, identificamos as entradas. Quais são as entradas? É o preço original do produto, bem simples, e a idade do cliente. Beleza, simples também. Quarta etapa, que eu acho que é bem importante aqui, verificar as transformações necessárias para, dadas as entradas, produzir as saídas especificadas. Por isso que é interessante a gente olhar os exemplos de entradas e saídas ali, porque a gente pode usar aqueles dados para nortear o desenvolvimento do algoritmo. Nossos testes, né, o passo 6, que é o teste do algoritmo, pode ser baseado naqueles dados. Vamos ver o passo 4, então. Quais são as transformações que a gente precisa fazer? Bom, primeiro cálculo que a gente vai ter que fazer, aí vocês vão ter que parar e pensar em cada um dos problemas. Nesse caso, primeiro, calcular o percentual. Qual é o percentual de desconto? O percentual de desconto, como a gente bem leu no enunciado, é baseado na idade do cliente. Então, basicamente, a gente sabe que é 0,5% por ano de vida do cliente. Então, para a gente calcular o percentual de desconto que a gente vai ter do cliente, basta que a gente multiplique 0,5% vezes a idade. E a gente vai obter o desconto que a gente quer. Então, a gente vai atribuir a variável percentual, que a gente botou de percentual aqui, vai receber 0,5 vezes a idade do cliente. Beleza? Isso, calculamos o percentual. Agora a gente tem que descobrir o que, pessoal? Qual é o valor do desconto? Ou seja, quanto vale esse percentual, né,
que a gente calculou aqui, a partir do valor total, o preço original do cliente. Aqui a gente vai utilizar aquela velha e boa regra de 3, né, para calcular o valor de desconto. Então, se o preço original, lá, o cara, digamos que seja lá, R$180, vale 100%, né, regra de 3. O percentual, o valor do desconto que eu vou receber vai valer o quê? O percentual que eu calculei. Certo? Esse aqui eu tenho, esse aqui eu tenho, esse aqui eu tenho. O que eu não tenho é o valor do desconto. Então, fazer uma regrinha de 3 para descobrir o valor do desconto. Então, o valor do desconto recebe quem? O percentual vezes o preço original divididos por 100. Pessoal, basta aplicar uma regra de 3 aqui para a gente chegar a essa fórmula. Tá? Com isso, a gente calcula o quê? Quanto vale, qual é o valor final, né? O valor final não, qual o valor do desconto que a gente vai ter para o percentual que a gente calculou. Beleza? Então, quanto vale 15%? Se o cara foi 15 aqui, o cara tem unidade de 30 e foi 15% do percentual, quanto é 15% do preço original? O último cálculo que a gente vai ter que realizar, percebam, isso todas as coisas que vocês têm que pensar na hora de montar o algoritmo. A última coisa que nós vamos ter que fazer aqui é calcular o valor pago. Então, o valor pago é basicamente uma subtração do preço original menos o valor de desconto que eu calculei, concordam? Então, o valor pago recebe o valor do preço original menos o valor de desconto. Então, com essas 3 transformações, eu chego ao meu objetivo final, que é calcular o valor que ele vai pagar, né? E calcular qual é o percentual de desconto que ele vai ter, que são as 2 saídas que a gente pediu lá no programa. O percentual, que a gente vai obter a partir daqui, e o valor pago a partir desses cálculos aqui. Então, o que a gente tem? 2 cálculos que a gente tem que fazer. Primeiro, o percentual, né? Baseado na idade que o cliente digitou, ponto. E depois utilizar esse percentual para calcular o valor de desconto. Então, a gente tem que ter... então, de novo, se lembram lá das aulas anteriores que a ordem dos fatores importa, a ordem das instruções que a gente está criando no nosso programa, no nosso algoritmo importa. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é o percentual, porque o percentual vai ser utilizado aqui dentro da fórmula do valor de desconto. E a última coisa é calcular o valor pago, por quê? Porque o valor pago, para a gente calcular o valor pago final, a gente precisa do valor de desconto que a gente vai calcular na segunda forma. Então, uma coisa em cascata. Primeiro calcular o percentual, depois calcular o valor de desconto e, por fim, calcular o valor pago. Com isso, a gente consegue resolver, né, e identificar quais são os cálculos que a gente precisa para apresentar a saída desejada do nosso algoritmo. Quinto passo, escrever o algoritmo. Aqui a gente vai escrever o algoritmo em Chapin. Vocês podem escrever em português estruturado se quiserem, enfim, mas vamos utilizar notação de Chapin. Eu acho mais simples, por questão de ser mais visual. A gente está criando ainda programas sequenciais, né, pessoal? Então, é uma sequência, é um fluxo único. Você lembra? Programas sequenciais se caracterizam pelo fluxo único. Então, a gente vai ter uma sequência de retângulos, cada retângulo com uma instrução específica no nosso Chapin. Então, basicamente, é isso aqui. Comando para leitura de dados, que eu vou ler o quê? O preço original do produto. E vou jogar dentro, então, vou pedir para o usuário ler o preço do produto, me passar, e eu vou jogar para dentro dessa variável aqui que eu defini no meu algoritmo com p-origem. Depois, vou ter que ler a idade. Então, eu tenho esses dados de entrada. Sempre a primeira coisa é entrada, depois o processamento. Então, esses 2 dados, essas 2 instruções são entrada de dados, comando leia, né, que a gente depois vai transformar no quê? No scanf, que é o que pega o dado digitado no teclado e joga numa variável específica. No caso, a variável vai ser essa aqui. Então, no Chapin é assim que a gente representa, né? Leia p-origem, né? Preço original. Depois, li o preço original, vou ler o segundo dado que eu preciso de entrada, leio idade. Então, o leio idade vai depois ser convertido o quê? Num scanf, como a gente vai ver depois. Pronto, essas 2 instruções, esses 2 retângulos, os retângulos relacionados à leitura dos dados, à entrada de dados. Aí nós temos o quê?
Nu e cruamente, aqui a gente vai ter as 3 instruções que a gente debateu no slide anterior, que são as transformações. Então, leitura de dados, entrada de dados, transformações ou cálculos, como quiser. Então, primeiro, calcular o percentual de desconto. Então, a variável percentual de desconto recebe, sempre que no chapéu é uma flechinha, 0,5 vezes idade. Né? Aqui vai ser um x, vai ser vezes. Depois lá no C, você lembra que a multiplicação é utilizada pelo operador asterisco, mas a gente vai ver depois. Depois, calculou o percentual de desconto, que é o primeiro variável que a gente precisa calcular? Calculei. Agora nós vamos para outra instrução. Próxima instrução a ser executada, o cálculo do valor do desconto. Então, baseado naquela regra de 3 que a gente definiu, a gente vai dizer que o valor do desconto, essa variável aqui, recebe o quê? O percentual de desconto, que eu calculei na instrução anterior, vezes o preço de origem, o preço original, que a gente leu lá na primeira instrução, né, aqui, beleza? Divididos por 100. Isso vai nos dar o valor do desconto que a gente tem, né, para o desconto que foi calculado anteriormente. Por fim, a gente vai ter o valor que o usuário, que o cliente vai pagar de fato. Esse valor pago é outra variável, recebe o quê? O preço de origem menos o valor do desconto que eu calculei na anterior. Beleza? Essas 3 instruções são as instruções que são relacionadas à transformação, aos cálculos que a gente precisa fazer para o algoritmo funcionar, para a gente conseguir a saída correta. E por fim, a gente vai ter as saídas, né? O que a gente vai exibir no nosso programa. Então, 2 escrevas. Saídas são relacionadas aos comandos de printf. Vamos escrever quem? O percentual de desconto, que a gente calculou lá na terceira linha, está aqui. E escrevo que o valor pago, que é esse cara que a gente calculou nessa linha anterior aqui. Beleza? Esse é o algoritmo em Chapin para resolver o nosso problema. Perfeito? Deem uma refletida nele, parem o vídeo, deem uma olhada, compreendam o que a gente está fazendo. Para testem, façam o teste de mesa, que é o próximo passo, né? Testar cada passo. Uma dica é, peguem os dados aqueles que a gente colocou lá no slide de exemplo de entrada e saída e coloquem aqui, joguem para essas variáveis e calculem e vejam se a gente vai conseguir ter aqueles dados, ou seja, vejam se essas transformações estão corretas, as entradas estão corretas e as saídas estão corretas. Perfeito? Último passo, pessoal. Agora nós temos o nosso algoritmo aqui que eu coloquei à esquerda. A gente vai implementar o algoritmo em uma linguagem de programação. No caso, a gente vai implementar isso no C. Bora lá. Vou colocar o código inteiro e a gente vai comentando ele linha a linha depois. Perfeito? Então tá aqui o código em C. Vocês podem depois, uma atividade interessante é criar no ambiente de vocês desenvolvimento. Melhor ainda, peguem só o enunciado, tentem implementar do zero. Bom, não conseguiu, aí vem aqui e vai comparando, ou se conseguiu, vai testando e comparando com essa solução que a gente está provendo aqui. A gente tem 4 etapas, basicamente, que a gente pode trabalhar no nosso C. Primeira etapa de organização, o que vai ser a etapa de organização? Bom, iniciar o nosso programa. Que início sempre que vocês já estão acostumados, né? Primeira coisa, colocar as bibliotecas que a gente quer utilizar. No caso aqui, a gente vai utilizar só a standard.io, std.io, e hashtag include, std.io.h. Primeira coisa que a gente coloca no nosso programa. Segunda coisa, em questões de organização, função principal. Define lá onde vai iniciar o nosso programa, né? Main, abre e fecha parênteses. Beleza. Abre e fecha chaves. Você lembra que dentro dessas chaves que está definido o corpo da função main, é que vão estar todas as instruções que vão fazer de fato o programa funcionar. Perfeito? Isso é a organização inicial, que a gente vai startar o nosso programa. Para fechar nossa organização, bom, a gente já definiu o algoritmo aqui, a gente já pensou no algoritmo, então a gente pode declarar as variáveis, concordam? Como é que a gente declara as variáveis? Bom, vamos olhar as variáveis que a gente tem ao longo do nosso algoritmo e verificar quais são os tipos que são mais adequados para cada uma delas. Bom, a gente definiu aqui na primeira declaração um inteiro, né, um tipo inteiro para a variável idade. Faz sentido que uma idade seja do tipo int, ou inteiro, ou seja, porque a gente não vai ter 10,5 anos de idade, não, a gente vai ter 10, 15, 20, 30, 40, 70 anos de idade. Então, faz sentido que
a idade seja do tipo inteiro. Os demais valores, todos a gente setou, né, ou definiu como sendo do tipo float. Por quê? Todos os demais valores dizem respeito a transações, valores de preço, percentual de desconto, enfim. Tudo isso, se a gente for pensar na vida real, nos leva a crer que são valores que podem receber são valores decimais, podem ter números, casas depois da vírgula. Então, vou definir uma série de variáveis, tá? Que estão declaradas, utilizadas aqui no nosso programa, no nosso algoritmo, e a gente vai declarar elas aqui no C. Você lembra que a gente todas as variáveis que a gente for utilizar, a gente tem que declarar no programa em C, beleza? Pessoal, se forem criar direto o programa, vocês, à medida que forem sentindo a necessidade, vocês vão colocando as variáveis aqui. Aqui a gente colocou todas porque a gente já definiu o nosso algoritmo e a gente só está escrevendo, né, o programa em C que bate com esse algoritmo. Então vamos olhar. Preço origem vai ser um primeiro tipo float, que o preço pode ser com casas depois da vírgula, então preço origem. Idade a gente já definiu que é do tipo inteiro, então esquece. Percentual de desconto também vai ser float, porque a gente sabe que vai ser float, que já tem aqui uma multiplicação de 0,5 lá, que é o valor do desconto por idade, então a gente precisa que que o percentual de desconto já aceite, né, casas depois da vírgula, então 0,5 vezes idade, então o percentual de desconto vai ser float. O que mais que a gente tem? O valor de desconto também vai ter uma divisão, então possivelmente é bem factível que a gente tenha casas depois da vírgula, então o valor de desconto também vai ser float. E o último que falta é o valor pago, que é baseado no preço original e no valor do desconto, como ambos já são float, então esse aqui obviamente vai ser float. Declarei todas as variáveis que eu tenho que utilizar. Os nomes, deixem os nomes mais semânticos possível, né? Aqui tem uns nomes que estão curtinhos, enfim, tem algumas nomenclaturas, existem regras ou convenções que vocês podem usar, dependendo de onde vocês forem trabalhar ou pesquisar. Enfim, aqui não está o melhor dos nomes, assim, mas dá para entender os nomes que se referem, que dados a que eles se referem. Tá. Feito isso aqui, fizemos a parte de organização dos dados. Agora a gente vai para a primeira parte, que é a parte de entrada de dados. A gente vai ler os dados. Se a gente vai ler os dados, vamos se lembrar da aula anterior, da videoaula anterior, que a gente tinha o quê? O printf, scanf, né? O printf, para mandar aquela mensagem, colocar uma mensagem amistosa, amigável, para o usuário saber o que o programa está esperando que ele digite. Então, printf informe o preço original do produto, aí vocês botem a frase que vocês quiserem aqui, e junto ao printf, como a gente está fazendo a leitura de dados, vocês lembram que a gente vem com scanf. O scanf vai ler o dado do teclado que o usuário vai digitar e vai associar, vai jogar esse dado para dentro de uma variável. Qual é a variável? A variável que está como segundo parâmetro da função scanf. Então, scanf abre e fecha parênteses. O primeiro dado, vocês se lembram, o primeiro argumento aqui é o código de formatação do tipo de dado que a gente está salvando. Então, a gente vai olhar aqui, o p-origem é o quê? P-origem é do tipo float. Se é float, então é %f. Então, scanf, aspas duplas, %f, que é o código de formatação, fecha aspas duplas, primeiro elemento, né, primeiro argumento da minha função scanf. Vírgula, para separar, depois o e comercial, para referenciar o espaço de memória, que vai ser ocupado, né, pela variável, né, que está com esse nome, p-origem. Então vai jogar lá na memória onde tem esse label, né, esse nomezinho, esse identificador, melhor dizendo, dessa variável e associar o preço original a essa variável. Fazemos a mesma coisa para idade, só atenção aqui, ó. O p-origem é float, então aqui é %f. A variável idade é do tipo int, como é do tipo int, o scanf dela, então aqui é %d. Então atenção nesses detalhes, né? Para evitar erros. É um erro comum de acontecer, não se preocupem, tá? Mas atenção ao tipo de dado que vocês estão trabalhando para bater os códigos de formatação, enfim, e não ter problema nenhum na leitura dos dados. Tá? O scanf é meio chatinho no início, mas, de novo, vocês vão se acostumando à medida que forem evoluindo. Bom, terceira parte, essa parte que diz respeito aos cálculos. Aqui nós vamos calcular e vamos pegar aquelas 3 instruções que a gente definiu lá no algoritmo e praticamente transcrevê-las para cá, só cuidando para utilizar as notações da linguagem. Então, aqui, ó,
Se no algoritmo é percentual, PERC-DESC recebe com uma flechinha 0,5 vezes idade, aqui a gente vai traduzir isso para o C. O C vai ser PERC-DESC, que é o nome da mesma variável que a gente definiu aqui. Recebe é o sinal de igual, um sinal de igual, e não é uma flechinha, como é lá no Chapin. Ao invés de ser 0,5 aqui no C, a gente vai usar 0,5, então esse detalhe. Aqui o vezes é denotado por um sinal de X e aqui vai ser denotado por um asterisco, porque a gente está trabalhando na linguagem, né? E a idade, que é o nome da variável que a gente está trabalhando. Então a gente já está só traduzindo o que está aqui no nosso algoritmo para o nosso código-fonte. Perfeito? Bora lá. Segunda tradução direta, que é pegar essa próxima. E se lembrem, pessoal, aqui, ó, todas as instruções finalizam com ponto e vírgula. Não se esqueçam para não ter erro, né? Todas as instruções do C a gente finaliza por ponto e vírgula. Vamos para outro cálculo, o cálculo do valor de desconto. Então, o valor de desconto recebe, né? Aqui é flecha, aqui é o sinal de igual, recebe o quê? PERC-DESC vezes, aqui o vezes aqui é X, no C vai ser em asterisco, preço origem divididos por 100. Beleza? Tranquilo, ponto e vírgula para fechar a instrução. E a última instrução mais simples de todas, valor pago, recebe o preço original menos o valor de desconto, ponto e vírgula, calculei. Então, essas três linhas dizem respeito aos cálculos, né, as transformações que a gente vai fazer no nosso programa. E por fim, e o mais simples é escrever isso no final, né? Escrever, a gente vai utilizar o quê? Quando a gente pensa em exibir, imprimir, a gente usa o print. Printf. Ao contrário lá dos printfs que a gente colocou nas mensagens de orientação do usuário, aqui a gente usa o printf com 2 parâmetros de entradas, né? 2 argumentos. Primeiro vai ser o texto, né? Que a gente vai imprimir de fato, com o placeholder, né, o código de formatação para marcar onde eu quero que o valor que vai estar na variável apareça, vírgula, a variável da onde eu vou pegar o dado que eu vou jogar aqui nesse %f. Então, printf, percentual de desconto, 2 pontos %f, tudo entre aspas duplas, né? Esse é o texto que vai ser impresso. E aqui a gente está dizendo um placeholder, está dizendo um espaço aqui que vai ser substituído pelo valor que está dentro da variável que a gente está passando como segundo parâmetro da função printf. Beleza. Idem para printf de baixo, só que agora esse aqui imprime primeiro o percentual de desconto e depois a gente imprime o valor pago e aí nós vamos passar, vai ser a mesma lógica, só que ao invés de passar o PERC-DESC, que a gente está utilizando aqui nessa linha, a gente vai passar o valor pago, que é a outra variável que a gente utilizou para calcular a questão do valor final que o usuário vai pagar. Beleza, pessoal? Sugestão, utilizem lá os programas, o ambiente de desenvolvimento, criem esse programinha, testem, verifiquem as questões dos tipos de dados, enfim, a leitura, o cálculo, a escrita, ver se compreenderam. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem lá no fórum, vamos debater. Se tiverem algum erro, algum problema de execução no ambiente que vocês estiverem trabalhando, tirem print, colhem lá, para a gente poder ajudar vocês à medida que a disciplina está correndo. Tá? Agora, a partir de agora, a gente começa a ter cada vez mais comandos, né? A gente vai começar a aprimorar nossa lógica de programação. Então é importante que vocês realizem esse exercício. Quem matar todos os exercícios cedo pode pedir mais, mande e-mails, mande mensagens ali no fórum que a gente tenta prover para aqueles que forem se adiantando e ficando sem exercícios, nós provemos mais alguns para vocês praticarem, tá bem? Valeu, bons estudos e vamos conversando. Até mais.